Boa noite a todos. Começando a entrevista coletiva com o professor Rafael Guanais. Peço a todos silêncio, por favor. Professor, boa noite. Rafael Sanches, da TVT e TV Globo. Fica um sentimento talvez agridoce de a classificação poderia ter acontecido, passou muito perto, mas, por outro lado, foi uma campanha histórica e agora o Mirassol se concentra só no Campeonato Brasileiro, que é o objetivo do clube no ano. Como que você avalia isso? Boa noite a todos. A gente fez algo aqui hoje que acho que poucos times brasileiros conseguiram fazer. Poucos times brasileiros conseguiram fazer e eu estou muito orgulhoso da minha equipe, muito orgulhoso de toda a campanha. Uma campanha que começou o ano passado com um feito histórico no Campeonato Brasileiro. A gente debutando no Campeonato Brasileiro e conseguindo fazer muito mais, né, do que aquilo que todos esperavam. Então, eu estou muito grato por esse momento aqui agora, mesmo sendo eliminado nos pênaltis, mas a partida que a gente fez estrategicamente praticamente perfeita, e eu acredito que se tivesse para ter um vencedor seríamos nós. Infelizmente não conseguimos fazer o gol e o pênalti a gente não sai derrotado mais uma vez, então uma história muito linda mesmo, que eu fico orgulhoso de fazer parte e que mostrou o nível de trabalho esse jogo aqui na melhor competição, uma das maiores competições do mundo, e a gente conseguir enfrentar uma equipe tão forte como a Liga na sua casa e conseguir enfrentar de igual para igual, na altitude, estrategicamente, como eu falei, perfeito, com um alto nível de jogo. E a gente sai eliminado, mas a gente não sai derrotado, a gente sai muito orgulhoso, na verdade, pelo nível que a gente apresentou e por tudo que essa campanha histórica representa. Então fica meu agradecimento ao nosso torcedor, aos jogadores, ao clube, por a gente ter conseguido fazer algo muito lindo e encerrou onde tinha que encerrar. Boa noite, Guanais. Arcílio Neto do GE. Parabéns pela campanha, pela atuação hoje. Quando se viu o time escalado do Mirassol, um time praticamente reserva, eu sei que você não gosta de falar reserva titular, mas imaginou-se já que poderia ser uma vitória larga da LDU, mas não foi o que a gente viu na partida, uma atuação, como você disse, quase perfeita do Mirassol. Como que foi a estratégia para essa partida? Você imaginou que isso fosse possível nesse nível que foi da LDU, às vezes até fazer um pouco de cera no final, o goleiro caindo, com o Mirassol muito mais perto da vitória? Nos seus melhores sonhos, era isso que você tinha imaginado? Eu tinha imaginado um grande jogo, sim, confiante nisso. O maior fator para a gente lidar seria o da altitude, mas eu sabia que a gente poderia jogar o jogo por tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo de praticamente 1 ano e meio. Eu confio muito na minha equipe, confio muito no trabalho da comissão técnica, naquilo que é a forma como a gente vê o futebol, na forma como a gente aplica e o jogo jogado de uma forma inteligente. Então, os jogadores foram gigantes, brilhantes, e é assim que eu sempre falei, é aquilo que eu acredito, a gente trabalha como uma equipe. Então, alguns têm determinados destaques, mas se a gente não consegue trabalhar como equipe, o trabalho do treinador ele passa a ser um trabalho muito mais resultadista do que dentro de processos e dentro de uma montagem de uma equipe que tem uma forma própria de jogar. Então, a gente fez as adaptações que precisavam fazer, especialmente na fase defensiva, e entendendo que o jogo ia se oferecer para nós, e a gente ficou muito perto realmente de vencer o jogo, tivemos grandes oportunidades. Então, justamente por aquilo que a gente confia no trabalho, naquilo que é construído no nosso dia a dia, eu confiava sim que a gente podia fazer um grande jogo, por mais que haviam adversidades, mas quando mentalmente a gente realmente se coloca para se superar, para trabalhar bem em equipe e com muita fé, eu acredito que a gente pode fazer coisas extraordinárias, como foi essa campanha. Foi uma campanha extraordinária, poderíamos ter avançado, mas dou meus parabéns também para a Liga, que vai com méritos para a próxima fase. Boa noite, Carol, do Equador.
Os penais são uma questão de sorte, mas o que você acha que faltou a Mirassol para ganhar hoje a Liga nos 90 minutos? Eu creio que nos faltou eficiencia para que con las chances que tuvimos, principalmente en el segundo tiempo, que podríamos ter marcado goles. Entonces, no creo que los penales son solo suerte. Gonzalo Valle fue muy bien para la defensa, pero tuvimos las chances claras para hacer goles y no tuvimos eficiencia. Entonces, por eso que estamos eliminados. Sí, bueno, profe, buenas noches. Preguntarle, profesor, ¿a qué se debe el cambio de los jugadores al partido de ida con el partido de vuelta? Son 8 cambios los que termina realizando para este partido ante Liga Deportiva Universitaria. Gracias. Gracias. Son muchos juegos en Brasil, con poco tiempo entre ellos, entonces algunos jugadores estaban en el límite pensando en la recuperación. Entonces pensé en una estrategia que podría nos dar un buen juego, un buen performance para que pudiéramos venir acá y hacer un buen juego. Entonces confiamos en todos los jugadores y por eso yo me quedo muy tranquilo para hacer los cambios, porque yo sé que todos están preparados para jugar bien. Guanais, o quanto a atuação de hoje, uma performance na altitude, traz força para o Mirassol, para o restante da temporada, que agora só tem o Campeonato Brasileiro. O quanto isso pode servir de impulso para o Mirassol? Com certeza, todo o impulso, uma ótima pergunta, Neto, todo o impulso, mais uma vez, a gente, por exemplo, fazia muito tempo que a gente não tomava gol. Então, essa solidez e a consistência defensiva que eu venho buscando e falando, e hoje a gente teve uma postura de excelência nesse aspecto e conseguimos jogar também. Então, é para nos fortalecer, né, para a sequência dos grandes jogos que a gente ainda tem pela frente. Já temos um grande jogo domingo. Planejamos muito bem essa semana, haja visto que a gente conseguiu fazer um jogo muito bom. Então, é para nos fortalecer para a sequência da competição, para o Campeonato Brasileiro, onde o foco total vai ser nele agora. Rapidamente, você imaginava que iria chegar numa oitava de final da Libertadores, ser eliminado somente nos pênaltis por uma grande equipe com estádio cheio? Como você imaginava, agora que acabou, essa Libertadores quando você conquistou a vaga com o Mirassol no passado? Rafa, eu vou um dia de cada vez, só que eu tenho sonhos grandes, cara. Então, a gente trabalha muito e estuda muito e sonha grande. Né? E tento fazer com que, se outros não sonhem tão grande, eu tento fazer com que sonhem também. Então, eu sabia que, por exemplo, era possível a gente passar. Né? A gente não encaixou um jogo tão bom em casa, principalmente no primeiro tempo. E aqueles detalhezinhos que a gente sabe que faltaram na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas, mais uma vez, eu fico muito orgulhoso. Qualquer coisa que eu fosse citar agora de negativa, ia tirar. Eu sempre falei para vocês que o meu foco é sempre no desempenho. A gente fez aquilo que precisava ser feito. Mas, obviamente, que no grupo que se desenhou e contra a LDU, que é uma equipe tão tradicional na Libertadores, obviamente que as probabilidades não estavam a nosso favor. Ainda assim, eu sou um homem de fé, um homem de trabalho, um homem de fé e um homem de sonhos grandes. E aí a gente sonhou e conseguiu construir um grande jogo. Então, acho que tenho certeza que todo mundo sai muito orgulhoso por tudo aquilo que a gente apresentou ao longo dessa trajetória de 2025 e de 2026. Né? Porque
para um clube como o Mirassol disputar uma Série A, tá disputando a segunda Série A, com Libertadores, com Copa do Brasil, com tanto jogo um próximo do outro, a gente conseguir performar, são desafios realmente muito grandes. Então eu fico muito orgulhoso do nosso trabalho. Sonhei grande, vou continuar sonhando grande. Terminamos aqui. Obrigado. Graças a todos. Muchas gracias. Buenas noches.